Olá, eu sou Wilson Lefa e meu objetivo neste vídeo é mostrar que não lemos apenas letras, palavras ou frases que são impressas em algum suporte, como papel ou a tela de um celular, incluindo revistas ou jornais. Além de textos verbais construídos com as letras do alfabeto, lemos também imagens, ícones, emojis, figurinhas e objetos que estão ao nosso redor e que existem não apenas para serem olhados, mas também para serem lidos e compreendidos. Vimos em outra aula que ler é olhar para uma coisa e ver outra. Já sabemos que não lemos apenas letras, palavras e frases, lemos também imagens. Obviamente, o que mais lemos são textos impressos. Os jornais antigos, por exemplo, só apresentam textos verbais, sem imagens. Temos aqui a primeira página do jornal Gazeta de Notícias, publicado no Rio de Janeiro no dia 14 de maio, com a principal notícia do dia: Brasil, ainda com Z, 13 de maio, extinção da escravidão, o que seria, em linguagem atual, abolição da escravatura. Notem que não há uma imagem, um gráfico, um desenho sequer. Basicamente, temos apenas letras. É essa ausência de elementos gráficos que eu chamo de texto verbal, ainda usado hoje em dia em alguns textos, alguns gêneros, como leis, pareceres de juízes, procurações, etc. Um exemplo é o Diário Oficial do Governo. Mas lemos também imagens. Muitas imagens existem não apenas para serem contempladas, mas também para serem lidas e muitas vezes obedecidas. É o caso dos ícones que fazem parte do nosso dia a dia e que precisam ser lidos, compreendidos e corretamente interpretados. Se você estiver dirigindo o seu carro e chegar a uma esquina e se deparar com uma seta de sentido proibido, muito comum em Porto Alegre, você não pode prosseguir, tem que dobrar à direita, à esquerda ou retornar. Uma pessoa em um lugar público precisa saber que a imagem de uma mulher em uma porta não é apenas uma imagem. Ela tem um sentido, ela tem um significado. Banheiro feminino. Aparentemente há ícones para tudo. Vejamos alguns exemplos. Saída de emergência. WhatsApp. Telefone, podendo aceitar a chamada ou rejeitar. É o mundo dos ícones que precisamos conhecer e que fazem parte do nosso letramento. Eles não estão ali para serem contemplados pela sua beleza. Estão ali para serem lidos e obedecidos. São dezenas, talvez centenas. Com o tempo chegaremos a milhares, como acontece na escrita ideográfica usada em alguns países do Oriente. Temos também o mundo dos emojis, que usamos para expressar nossas emoções e para compreender as emoções do outro. Esses são os 10 emojis mais usados no Facebook. Em primeiro lugar aparece o chorando de rir. O que predomina é o amor e a alegria. O emoji da tristeza com lágrimas de choro aparece em nono lugar. Um mundo ainda mais divertido é o das figurinhas, os stickers, que podemos usar como um dicionário pictórico, aparentemente ilimitado, para mostrar qualquer aspecto do mundo que nos cerca. Selecionei aqui alguns exemplos de verbos de ação. Interagimos e brincamos com as imagens, usando até imagens que remetem a outras imagens.
formando uma espécie de intertexto, como fazemos com os verbos, com os textos verbais. Esta imagem de Andy Warhol remete à Mona Lisa de Da Vinci, como essas outras, produzindo paródias, assim como se faz na literatura. Podemos usar imagens como ensaios filosóficos para refletir sobre a realidade. O que vemos nessa imagem? Vou dar algumas pistas. Notaram que é uma via de mão única? Notaram para onde estão indo os carros? Assim como acontece no texto verbal, a imagem também pode ser usada para passar uma mensagem ao leitor, um significado que talvez ele não conheça. Vamos supor que alguém queira mostrar o que foi o garimpo da Serra Pelada na década de 1980. Há vários textos sobre isso, inclusive poemas. Não vou ler todo, mas pegar apenas uma estrofe. Garimpo da Serra Pelada. Começa então o formigueiro humano. Milhares deles escavando a terra. Outros milhares carregando sacos, cheios de pedra, vão dar nome à serra. O que está escrito neste segmento de texto verbal pode ter também uma versão imagética. Esta é uma foto de Sebastião Salgado sobre o mesmo tema. Eu não quero dizer que uma imagem vale por 1000 palavras, mas dá para perceber que a mesma ideia de formigueiro humano está também presente na foto. A meu ver, com mais detalhes e com mais impacto. Quem leu O Pequeno Príncipe conhece a brincadeira. Mas vamos lá. Por que razão esta imagem deveria assustar as pessoas? Porque mostra uma jiboia. Uma jiboia que engoliu um elefante. Uma brincadeira da infância. Que bicho vocês estão vendo aí? É um gato. Como assim um gato? É um gato subindo uma árvore, só que o gato está do outro lado da árvore e a gente vê apenas as patinhas e o rabo. Além de textos verbais e imagens estáticas ou em movimento, ainda usamos os olhos para ler objetos tridimensionais, como brinquedos, roupas, automóveis, etc. Lemos os que as pessoas vestem, lemos os automóveis que elas dirigem, as casas em que elas moram. Muitas vezes lemos os status das pessoas na sociedade pelas coisas que elas possuem. Lemos também o que as pessoas comem. Olhando para este prato, fazemos uma leitura dele que pode ser a seguinte: Maria tem hábitos saudáveis de alimentação. Este é o prato do Pedro. Agora já fazemos uma leitura diferente. Talvez Pedro não se preocupe muito com sua alimentação e sua saúde. Imagine as leituras que podemos fazer de obras de arte, de monumentos, de esculturas. O exemplo ao lado é uma escultura de Henry Moore, King and Queen, Rei e Rainha. É impossível apenas contemplar a escultura. Ela precisa ser lida. Vamos olhar com atenção. Vemos que as cabeças do rei e da rainha representam uma forma abstrata, algo que está além da realidade, além do que conhecemos no nosso dia a dia. Mas se olharmos para os pés, vemos o oposto. São pés realistas, com todos os detalhes típicos dos pés que vemos todos os dias. É óbvio que o escultor tentou passar uma mensagem por meio de sua obra. Deixo a interpretação com cada um de vocês. A meu ver, a escultura parece sugerir algo que, no fundo, está relacionado à concepção de leitura que estamos tentando apresentar nesse minicurso. Ler é olhar uma coisa e ver outra. Olhando para este jogo de contrastes entre a realidade visível dos pés e a realidade abstrata das cabeças, nas nuvens,
dá para ler que o rei e a rainha conseguem fazer a conexão entre o mundo que vemos à nossa frente, os pés no chão, com outro mundo que não vemos, um mundo de fantasia e de sonhos, e talvez de utopia. Quando vamos além do mundo para o qual olhamos e lemos o que é invisível aos olhos, descobrimos que um outro mundo é possível. Concluindo, não lemos apenas com letras e palavras, lemos também com as imagens e os objetos ao nosso redor, incluindo o que as pessoas dizem e fazem. Como seres humanos em constante processo de mudança, aprendizagem e evolução, não podemos apenas olhar para o mundo em eterna contemplação. Temos que agir, temos que compreender a realidade que nos cerca, criando novas conexões, indo além do que é visível aos olhos. Para isso precisamos ler o mundo. É isso. Muito obrigado pela atenção.